A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais um trechinho da palavra do Senhor, para que você possa meditar, buscar direcionamento de Deus e, sobretudo, aplicar à sua vida. Amém? Para que opere frutos de arrependimento, de restauração, de edificação e de maturidade na sua e na minha vida. O texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em 1 Reis, capítulo 14, e nós vamos ler apenas 3 versículos. O versículo 7, 8 e 9. Amém? Então, diz assim o texto, 1 Reis 14, 7, 8 e 9. Vai e diz a Jeroboão, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel. E tirei o reino da casa de Davi e te entreguei, e tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos, andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Verso 9. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Amados, eu tenho compartilhado com vocês esses textos do livro de Reis, porque nós temos meditado, estudado acerca da genealogia, da história dos reis de Israel, e Deus tem falado muito ao nosso coração, e é por essa razão a gente precisa compartilhar daquilo que temos recebido do Senhor. Esse texto está dentro de um outro contexto, que aí mais uma vez eu quero convocar você a ler o texto inteiro para que você possa compreender. Eu apenas arranquei 3 versículos e todo um contexto, mas entender que nesse texto aqui Jeroboão, o seu filho adoece e ele fica apavorado e pede para que a sua esposa se disfarce, leve alguns presentes até o profeta Aías e pergunte o que vai acontecer com o filho, o que vai acontecer com o seu reino. E no momento que ela chega à casa do profeta, o profeta tem uma revelação de Deus e entrega aquela mulher de uma maneira incrível. A revelação é uma revelação muito pesada para a casa de Jeroboão. E se você meditar de maneira profunda, você vai entender coisas que o Senhor fala, encontrar alguns princípios, alguns motivos pelos quais o Senhor decretou um destino tão drástico sobre a casa de Jeroboão. Mas eu quero retirar, né? E não é retirar porque não é arrancar um texto fora do seu contexto, mas é atentar ou convocar você a pensar sobre uma expressão que vai ser usada por muitas vezes nos livros de Reis, de Crônicas, que é a comparação que o Senhor faz dos reis a Davi. O fato é que Davi, ele se tornou um grande referencial de rei e de homem de Deus para todo Israel. De modo que quando Deus ia falar para um rei, ele sempre trazia Davi à tona e dizia, olha, você fez como Davi, meu servo, fez, ou você fez completamente o contrário daquilo que Davi, meu servo, fez. Né? Então, a conduta de Davi, a atitude, o coração de Davi, ele foi tão incrível que, de repente, ele se tornou um referencial para todos os demais reis que vieram depois dele. E com Jeroboão não é diferente. Deus aqui nesse texto que nós lemos, ele diz, olha, você fez diferente do meu servo Davi. E nesse texto nós encontramos 4 características que agradaram ao coração de Deus e que de alguma forma tornaram Davi o homem segundo o coração de Deus. E essa precisa ser a nossa meta, amados. Nós precisamos ter como meta sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus, que alegram o coração do Pai e que de alguma maneira vão se transformar em referenciais para outras gerações, para a sua própria casa, para a sua família. Olha, você tem feito como fulano de tal, como Brás, como enfim. E de repente o nosso coração pode ser pesado pelo Senhor nesse momento, a fim de que a gente possa atentar e perceber em que medida somos referenciais ou não, ou se a gente pelo menos passa no teste da avaliação de Deus a respeito, tendo como molde Davi. Quando Deus
fala dessa forma com Jeroboão, ele estabelece 4 características e é sobre elas que rapidamente eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que ele diz: Davi, ele guardava os meus mandamentos. Essa expressão, guardar os meus mandamentos, é interessante porque ela fala sobre o nível, a medida do amor que nós temos pelo Senhor. Como assim, pastor? Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Ou seja, se nós queremos provar o nosso amor por Deus, e não é provar para os outros, mas quem sabe provar para ele, muito embora ele já conheça, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. A maior expressão de amor não são as nossas canções, não são as nossas orações bonitas, não é a maneira como a gente se porta aqui ou acolá, não é a minha religião. A maior expressão de amor a Deus é quando nós guardamos os seus mandamentos. E o guardar está no sentido de observar, conhecer e observar. Então a primeira coisa que transformou Davi num grande referencial foi o fato de que ele guardava os mandamentos. Ele amava ao Senhor de todo o seu coração. Qual é a medida do seu amor pelo seu Deus? Qual é a medida do seu amor por Jesus? Como é que você pode ter uma baliza dessa medida? É olhando o quanto você guarda os mandamentos do Senhor. O quanto esses mandamentos, a vontade, a lei do Senhor está impressa no seu coração e nas suas atitudes cotidianas. Através disso, nós podemos ter uma avaliação correta sobre se amamos a Deus como devemos ou se não amamos tanto quanto a gente acredita que ama. A segunda coisa que tornou Davi o referencial ainda está no texto, no versículo 8, quando ele diz: Davi, meu servo, e andou após mim. Essa expressão após mim é interessante porque ela dá a ideia de alguém que está andando literalmente atrás, nos mesmos passos, tentando pisar nas suas pegadas. Ou seja, a atitude de Davi, o posicionamento de Davi, o seu cotidiano, ele tentava andar nas pegadas do Senhor, seguir os seus passos, tentar pensar qual é a ação de Deus, o que Deus faria, o que Jesus faria qual seria a pegada de Jesus nessa situação em que eu estou vivendo. E às vezes, amados, os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Esse é um grande problema. Então, quando nós amamos o Senhor, mas nós conseguimos andar após Ele. Andarmos pregadinhos nele, como se fôssemos a sua sombra. Você consegue entender isso? É andarmos nos seus passos, é tentando observar quais seriam os movimentos do Senhor a fim de que nós possamos repetir. E isso tem a ver com repetir aquilo que é do Senhor, as suas atitudes, o seu coração. O quanto nós temos repetido, o quanto nós temos reproduzido o coração do Senhor, as atitudes dele, os posicionamentos dele, as suas pegadas, os seus caminhos no nosso cotidiano. Como está isso na sua vida? Isso é algo importante para você avaliar. A terceira coisa que fez Davi esse referencial é uma sequência dessa segunda fala. Ele diz: e andou após mim de todo o seu coração. Aí eu reitero a característica da inteireza. Davi, ele não andou após o Senhor pela metade. Não, ele andou de todo o seu coração. Às vezes, muitos de nós decidimos andar após o Senhor. Decidimos perguntar o que Jesus faria. Mas o problema é que se não fizermos isso de todo o coração, não vai funcionar. Ou seja, deve ser em toda a situação, todas as pegadas de Jesus. Nós precisamos seguir. Você consegue identificar as coisas que na sua vida você não está inteiro? Ou seja, muitas vezes nós dizemos, não, isso aqui eu estou disposto a seguir a Deus. Mas esse caminho que Deus está dizendo aqui, nessa situação, no meu casamento, na minha família, é difícil demais. Essa pegada aqui, esse caminho não é para mim. Eu não vou conseguir. Isso não é inteireza. A Bíblia diz que o Senhor dava testemunho de Davi, que ele andava após ele de todo o coração.
Ou seja, em todas as situações. É claro que Davi falhou. É claro que Davi pecou e nós vemos, né, na família de Davi, na sua história, a história do seu adultério, graves erros. Mas Davi tinha um coração inclinado a buscar ao Senhor, a arrepender-se dos seus pecados, a obedecê-lo de todo o coração. Você consegue obedecer a Deus de todo o coração? Ou melhor, você está desejoso de obedecer a Deus de todo o coração? Em algumas áreas da nossa vida, nós queremos ir após Cristo, ir na direção dele, caminharmos como se fosse sombra dele, como se fôssemos sombra dele. Mas existem situações, existem áreas das nossas vidas que definitivamente a gente não quer muito. Então isso não é interesse de coração. Davi se tornou esse referencial porque a Bíblia diz: ele andou após mim de todo o seu coração. E a quarta e última característica, eu chamo a sua atenção para o que o Senhor diz, quando ele diz: andou após mim de todo o seu coração para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Para fazer somente, chama a sua atenção para o somente, o que parecia reto aos meus olhos. Olha que interessante. Existem coisas que parecem retas aos nossos olhos. Mas será que elas são retas aos olhos de Deus? Existem coisas que parecem oportunidades, é a vontade de Deus, é o querer do Senhor para a minha vida. Mas será que isso parece realmente reto aos olhos de Deus? Percebe o que significa um coração inteiro? É aquele que busca saber o que é reto aos olhos de Deus e não aos seus olhos. Muitos de nós estamos dizendo: não, isso aqui que eu estou fazendo é reto aos meus olhos, eu acredito que é certo, eu acredito que é a vontade de Deus, eu acredito, eu. E você já se perguntou se é reto aos olhos de Deus? Se é reto de acordo com os mandamentos, com a vontade do Senhor, com aquilo que apraz a Ele e não com aquilo que agrada a você. Então, amados, 4 coisas. Certamente deve haver outras, mas que eu destaco nesse texto que tornaram esse Davi um grande referencial. A primeira delas foi o seu amor pelo Senhor, que era expresso em guardar os seus mandamentos. A segunda delas é o andar após ele, dia a dia. Buscar estar no caminho do Senhor, trilhar esse caminho. A terceira coisa, trilhar esse caminho com integridade de coração, desejoso, de colocar o coração completo e não ficar cocheando entre 2 pensamentos e não somente fazer aquilo que me agrada. E a quarta coisa é buscar fazer somente aquilo que é reto aos olhos de Deus. Ou seja, abandonar os meus padrões, abandonar os meus achismos, abandonar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. E buscar discernir o que Deus pensa, o que Deus sente e o que Deus sabe. E o que Ele quer para a sua vida e para a minha vida. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Leiam, meditem na palavra do Senhor, orem, apliquem essa palavra e permitam que o Espírito Santo continue ministrando em seu favor. Amém? Deus abençoe vocês.